Depois que o INEP mudou a prova de linguagens do Enem, muita gente está começando a correr atrás, porque ela está valendo muito mais do que valia nos anos anteriores. Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui o que eu chamo de triângulo de linguagens. Com essa técnica do triângulo de linguagens, você vai conseguir olhar para as questões da prova e vai entender que elas não são subjetivas, que elas são objetivas, que elas são técnicas. Você vai conseguir interpretar as questões com muito mais facilidade e, consequentemente, com essa técnica que eu vou te mostrar aqui do triângulo de linguagens, você vai conseguir acertar mais questões em menor tempo. Eu consegui simplesmente sistematizar todas as questões e você vai bater o olho numa questão e já vai saber exatamente o que ela é, qual que é o tipo dela, o que ela quer dizer, se ela é fácil, se ela é difícil, o que o enunciado está pedindo. Nesse vídeo, na verdade, eu vou dividir em 3 partes, tá? O triângulo tem 3 lados, né? O triângulo tem 3 lados. Se são 3 lados, esse vídeo vai ter 3 partes. A terceira parte é que eu falo sobre as principais pegadinhas da prova de linguagem do Enem e te ensino a não cair nelas. Sim, até as pegadinhas são padronizadas. Então é óbvio, se você sabe qual que é o padrão das pegadinhas da prova de linguagem, você já consegue se prevenir. E é óbvio que a parte mais importante do nosso vídeo vai ser a parte 3, que é o enunciado, porque o enunciado é o mais importante numa questão. Na terceira parte do vídeo também, eu vou te mostrar como classificar todas as questões de linguagens em apenas 4 tipos, para você simplificar a tua resolução lá no dia da prova. Não perde a parte 3, que ela tá absurda. Vai ser um divisor de águas na sua resolução da prova de linguagens. A sua vida, né, no Enem vai ser marcada antes de assistir esse vídeo e depois de assistir esse vídeo tu vai dizer assim, caraca, consegui acertar muitas questões da prova de linguagem do Enem, consegui fazer 35 ou mais acertos, consegui tirar mais de 700 pontos em linguagens, assim como os meus alunos do método conseguem tirar. Se você quiser entrar no método, o link tá no profim.com.br ou na descrição desse vídeo. Beleza? Aqui, vamos começar então o vídeo pela primeira parte. Para você acertar questões de linguagens, você tem que cumprir o triângulo. Tem que seguir o triângulo. Siga o triângulo. E a primeira parte do triângulo é: você tem que ir para a prova de linguagens com a primeira parte, que é o conhecimento. Você tem que ter conhecimento da teoria por trás. Aí, profinho, já começou o vídeo difícil. É impossível estudar os 20 estilos literários. É impossível estudar os 70 gêneros textuais. Mas eu tenho uma coisa para te falar, tá? Não caem os 80 gêneros textuais. Não caem os 20 estilos literários. Sabe o que cai? Vou te mostrar exatamente agora o que cai da prova de linguagem do Enem. O que cai na prova de linguagem são esses 10 assuntos. 10 assuntos são cobrados. Tipos textuais, gêneros textuais, linguística aplicada, funções da linguagem, anúncios, cai muito, estratégias argumentativas, comparação textual, artes, literatura e poemas. Esses são os 10 assuntos. Eu separei esses assuntos aqui pelo nível de dificuldade. Inclusive, dei até um exemplo, ó. Tem um exemplo para cada questão aqui dentro dessa lista. Aliás, se você quiser esse material que eu estou trabalhando aqui nessa aula com você, bota nos comentários assim, solta o material. Se tiverem muitos comentários, eu vou entender que esse material é relevante e vou liberar para você. Então, já se inscreve no canal para você conseguir voltar aqui e ver a quantidade de comentários e ver se o material foi liberado para você. E uma coisa legal da prova de linguagens é quando você vai estudar literatura, existem dezenas de estilos literários, mas o Enem, ele sempre cobra 2 estilos literários, que é o romantismo e o modernismo. O romantismo e o modernismo tem 3 fases, né? O romantismo da poesia tem 3 fases e o modernismo também tem 3 fases. Então, você tem que estudar esses 2, romantismo e modernismo. Se você quiser, lá no curso de linguagens, no método Linguagem Sem Segredos, eu te explico toda a teoria por trás. E não é longo o curso não, tá? Você consegue ver em 2 dias todo o conteúdo. Então, se você tá vendo esse vídeo e se você tem 2 dias até a prova do seu Enem, então entra no curso, assiste o vídeo em 2 dias e eu tenho certeza que você vai conseguir acertar questões de linguagens como você nunca imaginou. Beleza? Esses aqui, então, são os tópicos. São 10 tópicos, bem tranquilo. Passou essa parte, profinho, já tô começando a entender que eu tenho que ter conhecimento, que a prova de linguagens não é interpretativa, não é interpretação, é técnica, tem que ter conhecimento. Depois que você entende isso, a gente passa para a segunda parte do vídeo agora, que é lista. Você tem que fazer muitas listas de questões.
Quanto mais listas você fizer, mais dúvidas vão surgir. Isso é bom, né? Porque quanto mais dúvidas surgem, você tem a oportunidade de tirar essas dúvidas ali com o professor ou na internet, aqui no YouTube, no meu canal. Então, quanto mais dúvidas surgem, mais calejado, sabe que calejado? Que tipo assim, o vestibulando já sabe, não é um vestibulando inocente. Ele já é um vestibulando que já sabe quais são as dúvidas dele, já sabe onde tirar. Você vai começar a aumentar o seu vocabulário, porque tem muita gente que vai fazer prova de linguagens e aí o enunciado da questão, vem com uma palavra que você não faz a mínima ideia de que palavra é essa, tipo idiosincrasia, odierno, errôneo, taciturno. Cara, eu não entendo, profinho, que palavra é essa. Então, você tem que ter um caderno e nesse caderno você tem que listar as palavras que apareceram na lista e que você não fazia a mínima ideia do que era essa palavra e você vai lá na hora, não espera não, vai na hora e vê qual que palavra, o que significa essa palavra. Quando você faz listas, você começa a ter mais malícia na resolução de questões. Você consegue entender que o foco do texto não é o texto. O foco da questão, né, é o enunciado da questão e você já vai direto. Você já começa a ter malícia de saber qual que é uma questão fácil, qual que é uma questão difícil. As questões fáceis, médias e difíceis não são subjetivas não, tá? As questões fáceis, médias e difíceis, elas são uma questão que é fácil, ela é fácil para todos. Por exemplo, uma questão de tipos textuais, ela vai ser fácil para qualquer tipo de aluno. Se o aluno seguiu o processo de aprendizagem como ele deveria ter seguido, tipos textuais vai ser uma questão mais simples. E uma questão de, por exemplo, de literatura, ela foi criada para ser uma questão difícil. As questões da prova de linguagem do Enem, elas são criadas para serem fáceis, médias ou difíceis. Então você já tem que ter essa malícia de saber, uma questão de anúncio publicitário é uma questão fácil. Tá aqui na lista, na régua, né, que eles chamam, tô mostrando aqui agora. A questão de anúncio publicitário, por exemplo, é uma questão fácil. Então eu tenho que acertar primeiro as questões fáceis e depois as questões médias e por último tentar fazer as difíceis, ok? E quando você faz muitas listas, você começa a ter velocidade na resolução e é a velocidade que vai fazer você não ter que chutar as questões da prova de linguagens. Agora, a gente entra numa parte que é a mais importante do vídeo, porque é a parte mais importante da prova do Enem. O que faz você acertar uma questão de linguagens não é o texto da questão, é o enunciado da questão. Enunciado é o que importa, o resto é acessório, o resto está ali por causa do enunciado. E o enunciado do Enem, ele se divide em duas partes, enunciado de entrada e enunciado comando. Nem sempre vai ter o enunciado de entrada, mas sempre vai ter o enunciado comando e eu vou te explicar isso agora. É simples, tá? Quando você pega uma prova do Enem e você abre essa prova, todas as questões de linguagens, todas as 45 questões podem ser separadas em 4 tipos. Existem apenas 4 tipos de questões dentro da prova de linguagens. Questões que analisam o texto, pedem que você analise o conteúdo do texto, ou a forma do texto, ou a intenção do autor do texto, ou faça uma análise geral comparando tudo. Vou te explicar melhor e vou te dar exemplos de cada uma. Quando uma questão pede que você analise o texto, você tem que saber o que o conteúdo do texto está dizendo. Essas são as questões que você talvez tenha que ler o texto, não todo, né? Mas, por exemplo, o que o autor é o conteúdo que está no primeiro parágrafo, eu tenho que ler o primeiro parágrafo. O enunciado vai dizer assim: X é igual a Y. Por exemplo, o texto afirma que o skate equivale a qualidade de vida, a interação com os amigos. Então está pedindo uma ideia que equivale a outra, uma ideia que é igual a outra. Vou te dar exemplo, tá? Relaxa. Também pede que às vezes você mostre o que uma ideia causa, qual que é X causa Y, pede uma relação de causalidade. E também pode ter uma questão da prova do Enem que pede que você veja uma ideia que tem uma consequência. Eu vou te dar um exemplo aqui agora. X igual a Y são questões por associação. Por exemplo, eu vou te dar aqui. Ó. O fragmento faz uma crítica irônica a formas de divulgação e circulação de informações em uma localidade sem imprensa. Ao destacar a confiança da população no sistema da matraca, o narrador associa esse recurso à disseminação de. Então está pedindo o seguinte: o texto associa X a Y. Tu tem que ver então, tu tem que ir lá no texto e procurar. O recurso está sendo associado a outra coisa. Quando eu digo que X é igual a Y, existe uma associação entre duas ideias. É um tipo de questão bem tranquila. Por exemplo, olha o segundo aqui, ó. O segundo tipo de questão que pede
pede que você interprete o texto da questão, pode pedir que você identifique uma causa. Por exemplo, X causa Y. Quer ver? A obra da década de 1960, pertencente ao movimento artístico pop art, explora a beleza e a sensualidade do corpo feminino em uma situação de divertimento. Historicamente, a sociedade inventou e continua reinventando o corpo como objeto de intervenção sociais, buscando atender a valores e costumes de cada época. Isso aqui é enunciado de entrada, tá? O que é o enunciado de entrada que eu acabei não explicando? Enunciado de entrada é um período que só serve para explicar um pouquinho para você o assunto da questão. Por exemplo, essa primeira parte aqui do texto, ela não está te pedindo nada, você percebe isso? A primeira parte do texto, ela não te pediu, ela te deu o conteúdo. Então, é o enunciado, essa parte amarela é o enunciado de entrada. Serve para contextualizar a questão, serve para te dar conhecimento, te dar ali um conhecimento que talvez você não tivesse, beleza? E essa parte aqui, enunciado de entrada, ela é muito importante para te orientar, para te dar uma ajuda. E o enunciado comando é aquele que te faz uma pergunta, é aquele que te faz, de fato, o que você tem que responder. Nem sempre vai ter enunciado de entrada, mas sempre vai ter enunciado comando. Por exemplo, se o enunciado só tiver uma linha, é porque essa linha é enunciado comando. Aqui eu tenho enunciado de entrada na primeira enunciado, né? Então vamos aqui. Ó. Na reprodução desses preceitos, a erotização do corpo feminino tem sido constituída pela, ou seja, está perguntando qual que é a causa da erotização do corpo. Reparou? A erotização tem sido constituída, ou seja, tem sido causada, tem sido montada. Qual que é a origem da erotização do corpo? Tu entendeu a parada? Então aqui, esse segundo enunciado pediu que você identificasse uma causa dentro do texto. E o terceiro tipo de enunciado que analisa texto pede que você preveja uma consequência. Identifique consequência, por exemplo. De acordo com o texto, diversos fatores ao longo do tempo, ou seja, quais são as consequências desses fatores ao longo do tempo? O que eles fizeram dentro da prática do skate? Letra A, contribuíram para a democratização. Quais foram as consequências que o skate sofreu com essa democratização, etc. Então eu não vou responder porque não tem, nosso foco aqui não é responder a questão, é sim te mostrar como é que você interpreta o que o enunciado está pedindo. E fica ligado porque a gente não entrou na parte da pegadinha ainda, eu preciso te explicar o que é enunciado para depois a explicação da pegadinha fazer mais sentido. O segundo tipo de conteúdo que pede que você analise é a forma. Existem enunciados que não pedem que você analise o conteúdo do texto, mas sim como que o texto foi construído, quais foram os recursos, quais foram os tipos textuais, gêneros, quais foram os pronomes que o autor utilizou, quais foram as funções da linguagem que ele utilizou. E aí eu vou te dar um exemplo aqui desse tipo de questão que pede a forma, questões focadas na forma. Por exemplo, olha aqui, ó, essa questão aqui, no texto, há marcas da função da linguagem nele predomina. Essas marcas são responsáveis. Então não está pedindo para você interpretar, só está pedindo, cara, qual que é a função da linguagem do texto? Olha o próximo. Nas letras do samba, normalmente caracterizam por apresentarem marcas informais. Quais marcas são essas? Então está pedindo quais são as palavras informais que o autor utilizou no texto. Essas questões, elas dispensam a leitura do texto, então tu já tem que ser sagaz para saber, essa questão aqui é uma questão que pede análise da forma. Não precisa ler o texto para saber qual que é a forma do texto. Basta passar o olho ali e já responder. O terceiro tipo de questão que sempre aparece é aquela que pede que você interprete, não o texto, mas qual foi a intenção do autor nessa parte. E essa aqui é uma das partes mais importantes desse vídeo, então veja com muita atenção, porque muita gente escorrega nessas pegadinhas. E muita gente talvez pergunte assim, mas função da linguagem está presente quando o texto analisa a intenção e a forma? Sim, pode ter a função da linguagem, pode ser qual foi a intenção do autor ao utilizar a função emotiva. Só que uma coisa que eu quero destacar para você aqui é, você tem que perceber, olha isso, qual que é o objetivo fim do autor, qual foi a intenção final do autor. Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender qual é a diferença entre objetivo fim e objetivo meio. Por exemplo, você está vendo essa aula aqui no YouTube, qual que é a sua intenção? E aí tem lá, vamos supor que isso aqui seja uma questão de Enem, tá? A intenção do aluno ao ver um vídeo do Profinho no YouTube é, letra A, ver uma aula de conteúdo no YouTube, e letra B, ser aprovado conseguindo o maior número de acertos possível em linguagem. Aí eu te pergunto, qual que é a tua intenção fim? Que você está vendo uma aula
É fato. Mas qual que é o teu objetivo final? O teu objetivo final é ser aprovado. Mas o teu objetivo meio, ou seja, o que você usa no meio para conseguir alcançar o fim, é ver a aula no YouTube. Então é como se fosse assim, ó. Eu tenho aqui o aluno tem uma intenção, todo aluno tem uma intenção na hora que ele abre o YouTube, só que existe uma intenção que é o meio, que é a ferramenta, e tem a intenção que é o fim, que é a finalidade que ele quer atingir. Adivinha qual que vai ser o gabarito dentro das questões do Enem? O objetivo fim e não o objetivo meio. Tu entendeu? Vou te dar um exemplo aqui agora com base em um exemplo de Enem, por exemplo. Teve uma questão aqui, ó, deixa eu ver aqui. Teve uma questão, aqui essa aqui, ó, que pedia para você identificar o objetivo do autor. Aí vamos resolver essa questão aqui, nem precisa ler o texto, tá? E vem assim, ó. No texto, os argumentos apresentados permitem inferir que o objetivo do autor é convencer os leitores a... Letra A. Então era um texto que falava sobre fake news e tal. Letra A. Buscarem fontes de informação comprometidas com a verdade. Letra C. Adotarem uma postura crítica em relação às informações recebidas. As duas alternativas estão certas, porque o autor falava para que as pessoas começassem a buscar informações comprometidas com a verdade. Só que, o que é o objetivo fim do autor? Vamos lá aqui agora ver. A intenção do autor é o quê? É que as pessoas comecem a pesquisar coisas confiáveis e evitem fake news? Ou que as pessoas sejam críticas e comecem a pensar por si mesmas? O objetivo fim que ele quer atingir é que as pessoas comecem a ser críticas. Só que é óbvio, para eu alcançar esse objetivo fim, eu preciso antes ter atitudes de meio. Eu preciso ter atitudes do objetivo meio. Então, por exemplo, buscar fontes confiáveis é o meio com o qual eu vou começar a ser um cidadão mais crítico. Então, ser cidadão crítico é o melhor dos mundos, é o fim, é o objetivo fim do autor. E buscar fontes confiáveis é o objetivo meio do autor. As duas alternativas estão lá nessa questão que eu te mostrei. Muita gente já vi marcar letra A, buscar fontes confiáveis. Essa letra A, ela tá certa, só que ela não tá tão certa quanto essa ser um cidadão crítico. Então, essa aqui é uma pegadinha que muita gente comete. Muita gente marca o objetivo meio e não sabe identificar o objetivo fim de uma questão. Se você quiser que eu faça uma lista, que eu deixe essa lista, que eu tenho montado aqui já, uma lista de questões aqui, ó, que eu fiz com gabarito comentado, e muitas delas têm essa parte de objetivo fim, objetivo meio, bota aí nos comentários, para fim solta o material. Muito bom! Tá entendendo tudo, né? E agora, o último tipo de questão que o Enem costuma cobrar é quando ele mistura tudo, esquece. Aí você tem que ter uma interpretação panorâmica da questão. Ele pede que você analise conteúdo da questão versus a forma e a intenção versus conteúdo. Quer ver? Ele faz uma mescla. O que é mescla? Ele faz uma misturada. Por exemplo, olha aqui um tipo de questão que pede que você analise forma e conteúdo. Por exemplo, aqui eu tenho a forma do texto, que é uma cartinha de jogo do Yu-Gi-Oh! Na minha época tinha o Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Enfim, não sei que tipo de cartinha é essa. A forma do texto é uma cartinha de jogo. Só que o conteúdo do texto é uma biografia. Então ele pediu que você interpretasse isso. E geralmente a própria resposta ela vai ter a ver tanto com a forma quanto com o conteúdo. Então essa aqui é a questão sobre análises gerais. E agora eu vou deixar aqui para você um vídeo para você continuar assistindo, para você aprender a acertar todas as questões de artes da prova do Enem. Continua assistindo aqui, vai.